E nós vamos dar sequência aqui falando das eleições para poder comentar os resultados das eleições nesse primeiro turno, né? A gente recebe ao vivo o cientista político Diogo Torino. Diogo, bom dia para você. Zema reeleito no primeiro turno, né? Quais foram os principais feitos do governador para conseguir garantir a confiança do eleitor mineiro e já conseguir essa reeleição agora na primeira disputa? Enfim, é um dado muito curioso o modo como ele sai de azarão a favorito, né? Há 4 anos atrás, a candidatura dele figurava como um azarão, uma espécie de azarão, que de última hora apareceu e na totalização das urnas surpreendeu muita gente. Mas eu acho que ao longo dos últimos 4 anos, o Zema soube se normalizar na política, ou seja, ele saiu daquele discurso que era muito um discurso que parecia que ele era um empresário do Estado, um empresário do setor público, que não é bem assim, ser governador é outra coisa, e ele de lá para cá veio sabendo construir alianças, aumentar a sua base de apoio partidário e, o que é muito importante, construir uma rede de apoio nas prefeituras municipais. Minas é um estado muito complexo, é um estado muito grande, onde a região metropolitana é uma coisa e o tamanho do estado, o número de municípios pelo interior e nas diferentes regiões do estado é outra. Então, acho que ele soube construir essa rede, que favorece muito ele estar na figura de governador, mas ele soube construir bem essa rede. Vou pegar um gancho nessa construção de rede. Inclusive, uma das últimas falas na reportagem que a gente exibiu sobre o pessoal do Partido Novo reunido aqui em Juiz de Fora era uma ampliação de apoio ao governador na Assembleia Legislativa. No primeiro mandato, o Zema ele não teve um grande apoio, tinha dificuldade ali de conseguir compor uma bancada de aliados. Como é que você vê essa situação nesse segundo mandato? Eu acho que o jogo político acabou ensinando muita coisa, não só ao Zema, mas ao Partido Novo, né? O Partido Novo foi a grande surpresa da eleição de 2018. Um partido que disputava a sua primeira eleição e que ganhou o governo do segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, fez uma bancada considerável na Câmara, fez senadores, fez alguns prefeitos pelo país na sua primeira eleição. Isso é um dado muito impressionante, né? Na sua primeira disputa, sem falar na candidatura nacional com a Amoedo, né? Então, eu acho que de lá para cá, não só o partido como a própria figura do Zema, eles foram sendo normalizados pelo jogo político. Eu acho que o Zema aprendeu também porque ele foi ensinado, não é? Porque ele viu que no início, eu lembro o nosso telespectador que no início o Zema se assustou que a máquina pública parou. Ele chegou e falou, vou trocar fulano, vou trocar Beltrano, demitiu um monte de gente, de repente não tinha gente nem para totalizar a folha de pagamento. Ele falou, não, peraí, o serviço público é diferente. Eu acho que de lá para cá ele foi aprendendo isso. Isso se traduziu agora numa rede de apoio nos municípios, que faz com que esse estado, que é complexo, que é Minas Gerais, tenha dado a ele a condição de favorito, né, e vencendo em primeiro turno. Você citou a questão de Minas Gerais ser um estado complexo. Tem um dado geral das eleições que ainda chama a nossa atenção, que é a quantidade de abstenções. Só nesse primeiro turno, 3.647.179 eleitores não votaram. E é um número maior do que na eleição, a eleição par passada, em 2018, 4,68 maior do que no primeiro turno de 2018. A que o senhor atribui essa quantidade de abstenções, a gente não ter conseguido mudar esse cenário da participação da sociedade no movimento político? Esse é um número sempre preocupante, porque, enfim, todos nós que gostamos de política, gostamos de democracia, a gente quer que as pessoas se envolvam. Mas é preciso olhar ele com um pouco de calma. Primeiro é que há uma constância, geralmente é em torno de 20% desde a redemocratização. Ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos. Nos últimos 4 ou 5 eleições ele vem crescendo um pouquinho, às vezes um ponto percentual, mas ele gira em torno dos 20%. E tem muita coisa dentro desse número. Eu diria que não tem só gente que desanimou, que não quer votar. Por exemplo, está nesse número eleitores que passam a ter voto facultativo, como pessoas acima de 70 anos, onde o voto é facultativo, e elas podem não comparecer, e até que seu título seja cancelado, ou seja, o que envolve 3 pleitos eleitorais, ela ainda contando como abstenção. Se a gente contar que a população brasileira está envelhecendo, que esse número de pessoas aumenta, dá para se dizer que ele é representativo nesses 20%. Mas, enfim, é só para não desanimar as pessoas de que isso não quer dizer que as pessoas desanimaram com a democracia. Prova disso é que o número de brancos e nulos na eleição foi menor. Ou seja, que mostra que o acirramento de disputa leva as pessoas a tomarem posição na hora de ir às urnas. Então, em síntese, as abstenções estão dentro do que a gente pode considerar uma normalidade e a gente pode avaliar como positiva a quantidade de pessoas que foram votar e decidiram por um ou outro candidato. Exatamente. Tá certo.
Vamos continuar falando agora sobre as eleições. Se para o governo de Minas Gerais, né, a decisão foi tomada no primeiro turno, nós vamos ter segundo turno para presidente da República entre Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL. Veja agora aí o resultado final da votação. Lula do PT terminou o primeiro turno em primeiro lugar com 48,43% dos votos válidos. Jair Bolsonaro do PL teve 43,20% dos votos. Simone Tebet do MDB teve 4,16% e Ciro Gomes 3,04%. Os candidatos Soraya Tronic do União Brasil, Felipe Dávila do Novo, Padre Kelmon do PTB, Léo Péricles do Unidade Popular, Sofia Manzano do PCB, Vera do PSTU e Constituinte Emael do Democracia Cristã tiveram menos de 1% dos votos válidos. Em todo o país, mais de 123 milhões e 600 mil eleitores foram às urnas. Brancos e nulos somam 4,41%. Nós vimos aí o resultado geral das eleições para presidente no primeiro turno. Diogo, a gente falou sobre as abstenções em Minas Gerais, quando conversamos aqui sobre a eleição do governador, né? E falando agora em nível nacional, este ano, mais de 32 milhões e 700 mil eleitores deixaram de votar em todo o Brasil. Isso representa aí pouco mais de 26% do eleitorado brasileiro e é um número maior do que o registrado no primeiro turno de 2018, quando nós tivemos aí 20,33% de abstenção no primeiro turno. Mantém essa análise em relação à abstenção no Estado, abstenção nacional? Eu diria que, enfim, ele sempre gira em torno de 20, hora mais, hora menos, a gente teve um ligeiro aumento, né? Que pode também ter sido ajudado pela possibilidade da justificativa, né? Ou seja, esse ano foi a primeira vez, são todos dados novos, que a gente precisa de um tempo para entender, mas foi a primeira vez que as pessoas puderam, por meio de um aplicativo no celular, do e-título, facilitou a justificativa. Isso pode ter significado alguma coisa também, né? Tá certo. Entrando agora no mérito dessa disputa, né? Foi uma disputa bastante acirrada entre Lula e Bolsonaro nesse primeiro turno, uma margem pequena, o que deixa aí para o segundo turno uma expectativa de uma disputa ainda aberta. O que é mais importante para esses candidatos agora nessa nova fase da campanha, eu posso dizer? Né? Conseguir juntar ali apoios das chapas que foram derrotadas no primeiro turno, tentar fazer alguma coisa para ganhar a confiança daquele eleitor que não foi às urnas no primeiro turno ou que ainda está indeciso em relação ao candidato. Como é que o senhor avalia o que seria essa estratégia na disputa da presidência? Eu, por exemplo, não gosto de uma frase que eu ouço de vez em quando dizendo assim, eleição, segundo turno agora é uma nova eleição. Não, não é bem assim, não é? Algo já foi feito, ou seja, a candidatura de Lula chega ao segundo turno com mais de 6 milhões de votos à frente. Ele alcançou, do ponto de vista de percentual de votos válidos, um desempenho que só foi superado pelo desempenho dele da reeleição em 2006, então é um desempenho considerável, mais de 48% dos votos válidos, mas há um terreno aberto. Acho que a grande surpresa que a totalização das urnas mostrou foi o estado de São Paulo, onde as pesquisas vinham indicando uma coisa que apareceu diferente e isso impactou no resultado final. Mas Lula tem 6 milhões de votos à frente e os outros candidatos que ficaram de fora totalizam mais de 9 milhões. Então, são em cima desses 9 milhões que se vai a disputa, ou seja, sobretudo em cima desses 9 milhões. Ou seja, a candidatura de Bolsonaro tem uma diferença a ser tirada e o que eles vão fazer agora, ou já estão fazendo desde ontem e vão fazer nas próximas horas, é iniciar a sua rede de apoio pelos estados. Muitos estados encerraram a sua disputa para governador no primeiro turno, o que impacta palanque, não é? A gente sempre pensa que eleições de segundo turno no governo dos estados mantêm palanques abertos para que a campanha continue sendo feita. Então, Bolsonaro tem, por exemplo, diante dele o desafio de disputar Minas Gerais, onde Lula foi muito bem, mas Minas Gerais não tem eleição de segundo turno para o governo do estado, então ele vai ter que fazer isso quase que sozinho, né? Então, são as coisas que a gente vê a partir de agora. Então é importante a gente acompanhar como é que vai se desenrolar essa rede de apoios para o segundo turno e a movimentação de campanha, né? Então, todo mundo atento aí para o segundo turno nas eleições presidenciais. Vamos ver agora como é que ficou o resultado na votação em Minas Gerais para o Senado Federal. Com 100% das urnas apuradas, o candidato Cleitinho, do PSC, foi eleito com 41,52% dos votos válidos. Alexandre Silveira, do PSD, ficou em segundo lugar com 35,79% dos votos. Marcelo Aro, do PP, teve 19,70%. Sara Azevedo, do PSOL, teve 1,10%. E Bruno Miranda, do PDT,
1,03% dos votos. Pastor Altamiro Alves, do PTB, Dirlene Marques, do PSTU e Naomi de Almeida, do PCO, tiveram menos de 1% dos votos válidos. Para o Senado, votos brancos e nulos somam 18,7%. Nesse mandato, uma eleição diferente, apenas um senador por Minas Gerais, para manter os 3 que compõem a cadeira do Estado, as cadeiras do Estado lá no Senado. Como é que o senhor avalia essa mudança de peças de representatividade mineira no Senado? Eu acho que, enfim, um dado geral que se refletiu aqui também é que o bolsonarismo ainda é um capital político muito forte, né? A gente viu isso nas disputas pelo Senado no país. Pessoas ligadas ao presidente, ele fez 16 em 27 estados, isso é muita coisa, né? Então, eu não diria ele pessoalmente, mas eu diria que as ideias, as agendas que ele traz ainda continuam um capital político muito forte e que conseguiu sucessos por aí. Então, uma vez se o presidente Bolsonaro conseguir sucesso na eleição do segundo turno, tendo essa rede de senadores mais forte no apoio ao governo, pode ajudar a facilitar e avançar com algumas pautas, né, principalmente nesse âmbito. Vamos falar agora das eleições para deputados federais eleitos, né, aqui em Minas Gerais. Na região foram eleitos Misael Varela, do PSD, Dr. Frederico, do Patriota, Ana Pimentel, do PT, Lafayette Andrada, do Republicanos, Luiz Fernando, do PSD e delegada Ione, do Avante. Dos 53 deputados federais que foram eleitos aqui por Minas, 37 foram reeleitos. 15 cadeiras são ocupadas por novos deputados e por um ex-deputado. Vamos acompanhar agora como é que ficou a eleição dos deputados estaduais no nosso estado. Na região foram eleitos Noraldino Júnior, do PSC, Cristiano Silveira, do PT, Dorgal Andrada, do Patriota, Dr. Wilson Batista, do PSD, Betão, do PT, delegada Sheila, do PL, Roberto Andrade, do Patriota, Grego, do PMN e Coronel Henrique, do PL. Em dados gerais, dos 77 deputados estaduais eleitos, 52 disputaram aí a reeleição e 25 são novatos, né? E do total de eleitos, 15 são mulheres. É a primeira vez que Minas alcança essa marca de mulheres eleitas. Vou continuar conversando aqui com o Diogo. Primeiro, né, sobre os deputados ali federais, a gente viu uma renovação pequena em relação aos nomes, muitas eleições, né? Como é que o senhor avalia essa composição de bancada, principalmente se tratando dos nomes aqui da nossa região, não só da representatividade de Minas lá no Congresso, mas sobretudo aqui da nossa região da Zona da Mata? As assembleias legislativas, como a Câmara Federal, em geral, a taxa de renovação é baixa, em geral. Geralmente a gente brinca que assim, o número renova-se 1/3 e mantém-se 2/3. 2018 foi um ponto fora da curva. Lá renovou 2/3 e manteve só 1/3. Mas o normal é isso, o normal é uma taxa baixa de renovação. Eu acho assim, quando a gente olha para o desempenho da cidade nessas disputas, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia, a gente teve uma renovação, alguns quadros que tentaram e que não conseguiram, mas teve mais ou menos um quantitativo semelhante. Faz com que a cidade permaneça com o seu mesmo peso político nas decisões, não só na esfera federal, como na esfera estadual. E personagens novos, que vinham disputando sua primeira eleição, seja o caso da agora deputada eleita e secretária de Saúde, Ana Pimentel, é um ótimo exemplo, né? Disputa sua primeira eleição, vai muito bem votada e agora ocupa uma cadeira na Câmara Federal, né? Em relação aos deputados estaduais, a gente teve o mesmo cenário, até que o senhor pontuou que é uma normalidade, né? Não, sem tantos nomes novos ali, né, que conseguiram essas vagas, sem tantos estreantes, mas a gente tem alguma diferença de bancadas, né? Pela primeira vez, 15 deputadas estaduais são eleitas. Como é que o senhor avalia esse aumento de mulheres eleitas e também essa composição de bancadas por temas, por pautas que defende dentro da Assembleia Legislativa? Esse é o dado novo mais satisfatório, ainda que muito aquém do que a gente quer, né? Ou seja, tem tido um movimento recente, do ponto de vista, inclusive, da legislação, no que se refere à distribuição de recursos internos, que antigamente tinha-se cota para candidaturas femininas, né, de mulheres, só que não havia uma discussão sobre recursos, então era muito tranquilo, você preenchia a cota, mas não destinava recursos, não destinava tempo. Agora não, agora há uma discussão sobre a destinação de recursos. Eu acho que isso, ao longo das eleições, vai se traduzir em resultados satisfatórios e, sem dúvida nenhuma, é o saldo melhor que a gente pode imaginar. O aumento da representação feminina, que torna a Câmara mais plural e que representa interesses e personagens que até então eram tratados como a margem da disputa política, mesmo figurando como a maioria do eleitorado.